Como que o melhor investidor do mundo escolhe as suas ações? Olha, por incrível que pareça, não envolve aquelas equações complicadas que a gente tinha no ensino médio. Se você fez até a quarta série, eu não estou brincando aqui não, toda a matemática você já sabe. Já que eu estou falando aqui de ensino médio, ensino fundamental, quando a gente é pequeno e tudo mais, olha só, Warren Buffett, desde criancinha, ele já mostrava que seria um grande investidor em negócios. Ele começou muito cedo, entregando jornais de porta em porta, vendendo garrafas de Coca-Cola de porta em porta, vendendo balas de porta em porta. Depois, ele foi evoluindo nos negócios dele. O mais interessante é que quando ele tinha 10 anos, ele resolveu visitar a Bolsa de Nova York. Isso não é um desejo muito comum entre as crianças, né? Visitar a bolsa com 10 anos. E ele se apaixonou pelo que viu. Aos 14 anos ele já estava fazendo a primeira declaração de imposto de renda. E o mais engraçado é que ele declarou que a bicicleta que ele usava e o relógio faziam parte do negócio dele, então ele tinha que ter dedução fiscal. E ele conseguiu uma dedução de $35 na época. E durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava passando por um perrengue muito grande no front de batalha lá na Europa. Mas nos Estados Unidos mesmo, as coisas caminhavam meio que de uma certa forma normal. Tinha menos dinheiro circulando, mas as pessoas não deixavam de levar suas vidas. E o Warren Buffett aproveitou essa época para instalar máquinas de pinball dentro de barbearias. Ele primeiro comprou uma só, instalou a máquina lá, ela começou a trazer rendimentos para ele e ele pegou aquele dinheiro dos rendimentos da máquina de pinball, comprou uma segunda máquina de pinball, instalou em outra barbearia e aí com o fluxo de caixa desses dois negócios ele comprou a terceira, quarta e assim foi criando um baita negócio de pinball. E também foi na Segunda Guerra Mundial que o Warren Buffett comprou as suas primeiras ações na Bolsa de Valores. A gente não pode deixar de lado todo o background que o Warren Buffett teve na sequência, aprendendo com, na época, considerado um dos melhores professores de análise de ações. Warren Buffett ele conheceu Ben Graham, que na época era lendário investidor, um lendário professor, autor deste livro que você está vendo aqui. Só que o Ben Graham também escreveu um outro livro, esse também é super popular aí entre os brasileiros, que é o Investidor Inteligente. Então esses dois livros aí transformaram a vida do Warren Buffett. Ele realmente aprendeu muita coisa com o Ben Graham. Ele não apenas foi aluno do Ben, como também trabalhou lado a lado e ali ele observou o conhecimento na prática mesmo. Só que o próprio Buffett fala que ele tem 85% do modo de pensar de Benjamin Graham e outros 15% desse cara aqui, ó, Philip Fisher, que tem também uma série de livros. Esse ele é o livro mais tradicional do Philip Fisher. E aí ele pegou o estilo do Benjamin Graham, pegou um pouquinho ali do Philip Fisher e criou o próprio estilo dele, o estilo Warren Buffett de investir. Infelizmente, Warren Buffett nunca escreveu um livro de próprio punho, só que outras pessoas escreveram por ele. Mas teve uma pessoa em especial que vivenciou boa parte da vida ali, na casa do Warren Buffett, conheceu ele pessoalmente, participou de inúmeros encontros e absorveu mais conteúdo que todo mundo, que era uma pessoa que era casada com o filho do Warren Buffett. É a Mary Buffett, tá? Ela escreveu o livro Warren Buffett e a Interpretação dos Balanços Financeiros. Eu não ganho nada recomendando esse livro, tá? A Mary Buffett não firmou nenhuma parceria comigo para falar desse livro. Realmente o livro é muito bom, com certeza você vai aprender bastante. Mas se você não quiser o livro, não tem problema, porque eu vou resumir aqui as principais coisas que ela conta. Então vamos começar. O primeiro ponto fundamental é em relação à vantagem competitiva. Não tem como a gente falar de Warren Buffett sem falar dessas palavrinhas mágicas, né? Vantagens competitivas. Mas o que é isso, afinal? Bom, tem 3 formas de vantagens competitivas que eu vou comentar com você. Ó, você achava que era uma só, né? Não, são 3. Primeira forma é aquelas empresas que vendem um produto único, ou seja, os consumidores instintivamente procuram as marcas. E aqui eu até trouxe um exemplo, a Apple, né? O Warren Buffett não investia, tinha 0% em Apple e hoje ela tem quase 30% da carteira da companhia do Buffett. E a Apple, com certeza, é uma empresa que vende um produto único, que não é esse celular que o Warren Buffett está segurando na mão. O iPhone, o iPad, iMac, iWatch, enfim, todos os produtos da Apple, os consumidores instintivamente procuram, né, essa marca. Tem também a segunda forma de vantagem competitiva, que são as empresas que vendem um serviço único, ou seja, elas não precisam se reinventar a todo momento. Quer ver um exemplo de uma empresa que tem um serviço único, que não precisa ficar mudando o tempo inteiro? Essa daqui que está destacada em amarela, com certeza você já viu a Moody's por aí,
Porque ela é responsável para fazer análise de capacidade de pagamento das companhias e também de países. Deve ter visto, o Brasil caiu a nota de pagamento, o Brasil subiu a nota de pagamento. Quem faz esse tipo de serviço é a Moody's, tá? E ela é basicamente um duopólio com a S&P no mundo inteiro. Terceiro modelo de vantagens competitivas são aquelas empresas que têm o lado comprador e vendedor de baixo custo ao mesmo tempo. Ou seja, elas compram com preços menores dos fornecedores e aí elas conseguem vender muito mais porque elas conseguem repassar um custo mais baixo ao consumidor e com maior volume de vendas, consequentemente, elas têm maiores receitas. Caramba, que confusão! Como assim? Me explica melhor. Dá um exemplo para clarear aqui as minhas ideias. Walmart. Walmart é um mercado que compra dos fornecedores muito baixo e ele consegue repassar esse preço baixo aos consumidores. Consequentemente, ele vende mais. Consequentemente, ele fatura mais. Então, esses 3 pontos de vantagens competitivas são fundamentais para você entender toda a metodologia do Warren Buffett. Agora, falando especificamente do DRE, que é o demonstrativo de resultados, o primeiro checkpoint ali é o que? O lucro bruto para o Warren Buffett. Olha só que interessante. Então, Warren Buffett, ele descobriu que empresas com excelente perspectiva de longo prazo, elas têm margens de lucro bruto consistentemente altas. Você está vendo aí na tela, inclusive, a fórmula do lucro bruto. O Buffett acredita que uma empresa, presta atenção no número aqui agora, tá? 40% de margem bruta é um bom lugar para o investidor começar a procurar vantagens competitivas. Quando uma empresa não tem vantagem competitiva, ela tem que baixar continuamente seus preços para manter as vendas e, consequentemente, isso acaba reduzindo as margens. Próximo checkpoint na hora de você analisar o DRE são os gastos com vendas, gastos com o administrativo de uma empresa e gastos de formas gerais. Eu até coloquei aqui para vocês ter um exemplo. Esse aqui é um balanço real do eBay, sabe o site eBay? E o que o Buffett fala sobre isso? Ele fala que as empresas que não têm vantagens competitivas duráveis têm esse tipo de despesa bastante grande, variam bastante ano após ano. Elas estão em um setor altamente competitivo. O Buffett ele gosta de um número mágico ali, que são as empresas que gastam menos de 30% do lucro bruto nessas despesas de vendas administrativas e gerais. O próximo ponto que você tem que analisar são os gastos com pesquisa e desenvolvimento. E agora eu vou colocar na tela, inclusive, um gráfico da Tesla Motors e da General Motors para você ver quanto que cada uma gasta nessa rúbrica enquanto eu faço a explicação para você. O Buffett ele acredita, olha só que interessante esse gráfico é muito bom, é super atualizado inclusive, tá? Com os números mais atualizados de 2019. Olha o tanto que a General Motors gasta com pesquisa e desenvolvimento comparado à Tesla, impressionante, né? O Buffett acredita que as empresas que gastam enormes quantias em pesquisa e desenvolvimento, elas podem até desenvolver uma certa vantagem, só que essa vantagem está fadada a morrer. Por quê? Porque elas têm que gastar continuamente uma alta porcentagem de lucro bruto com pesquisa e desenvolvimento. Senão elas acabam ficando para trás. Até o livro ele dá um exemplo muito interessante da Intel, porque a Intel ela está no setor de computação que é altamente competitivo. Então se ela não gasta ano após ano mais e mais com pesquisa e desenvolvimento, mais e mais, ela fica para trás. Esse é um dos problemas que o Warren Buffett sempre comentou do setor de tecnologia. Apesar de ele investir na Apple e apesar também de ele falar que a Apple é muito mais consumo do que tecnologia, as empresas de tecnologia de forma geral, elas gastam muito com essa rúbrica. E o Warren Buffett sempre falou que ele não gosta muito desse tipo de coisa. Agora eu vou trazer para você uma informação que vai mudar o seu jogo na hora de investir. Quem já fez o meu curso sabe que eu não gosto de utilizar o EBITDA, apesar de todos os relatórios terem o EBITDA. Pô, e por que será, hein? Por que o Rob não gosta de usar EBITDA? Todo mundo usa. Olha, eu aprendi isso inclusive com o Warren Buffett lendo esse livro. Então aqui você está vendo várias formas de você calcular a depreciação. Aqui é uma coisa bem técnica, mas não precisa você se focar nisso. Eu quero só fazer a explicação para você que o Buffett menciona que a depreciação ela não tem efeito caixa, mas ela é uma despesa real. Sabe por quê? Porque você nunca pode excluir a depreciação no cálculo ali do seu resultado operacional, porque uma hora ou outra você vai ter que gastar com aqueles ativos que estão depreciando. Você vai ter que gastar. Então sempre é legal você já colocar na conta. E acontece que o EBITDA ele é uma métrica muito comum usada pelos analistas de Wall Street, que se foi para o mundo inteiro, só que foi criado pelo próprio pessoal de Wall Street para dar uma, digamos, melhorada nos resultados operacionais de muitas companhias na época que eles criaram. Então o Buffett deixa muito claro no livro que ele não utiliza o EBITDA como métrica para analisar os resultados operacionais de uma empresa. Ele contempla toda a depreciação
na hora de ver lá. É por isso que eu sempre falo que eu gosto de usar o EBIT e não o EBITDA, e eu devo esse ensinamento com certeza ao Warren Buffett. Ele até menciona que ele tem uma regrinha ali de ouro, né? Ele nunca gosta de pegar uma empresa que tem 6 a 8% do lucro bruto com depreciação, mais do que isso ele já não gosta. Nós chegamos no nosso próximo checkpoint aqui, que é o lucro por ação. Veja só, não estou falando de lucro líquido, estou falando de lucro por ação. A fórmula está aqui na tela para você. Tá? Muito interessante você saber isso para você crescer cada vez mais como investidor. E assim, como é que funciona o lucro líquido por ação? Tá? Você tem todas as receitas, você diminui todas as despesas e aí você chega obviamente num resultado. Ele vai ser lucro ou vai ser prejuízo. E aí você divide pelo número de ações em circulação. Isso é o lucro por ação. E uma empresa com uma vantagem competitiva durável, ela reporta consistentemente um crescimento do lucro por ação e também uma margem líquida. Tá? A margem líquida é basicamente o quanto de lucro que sobrou de todas as suas receitas. Quanto maior a margem, melhor para você como dono do negócio. E o Warren Buffett ele tem uma regra de ouro que é 20% para cima. Ele sempre gosta de empresas que tenham margens líquidas com 20% para cima, é isso que é mencionado no livro. Às vezes ele abre uma exceção ou outra, mas via de regra, 20%. E sabe por que lucro por ação e não lucro líquido? Porque tem empresas que emitem muitas ações no mercado e aí o que acontece? Às vezes o lucro está crescendo numa proporção que não é a mesma proporção do número de ações que está entrando no mercado. Então basicamente isso aparentemente seria bom para o investidor, o lucro crescendo, mas foi tão diluído com a emissão de novas ações que na prática não foi. O Warren Buffett fala para se atentar a isso. E o inverso também acontece quando você tem um lucro líquido estável e aí o lucro por ação pode crescer quando a empresa faz recompra de ações no mercado. Isso é muito comum nos Estados Unidos, as recompras de ações para você aumentar o lucro por ação do acionista, também aumentar o número de dividendos pago ao acionista por ação. Vou trazer um exemplo para você do portfólio atualizado do Warren Buffett, que é a American Express. Aqui você está vendo o lucro líquido por ação seguindo a regra do Buffett, né? Crescendo de 2010 até 2019. Em 2017 caiu um pouquinho por causa da lei tributária nova que aconteceu nos Estados Unidos. Eu já expliquei isso em vários vídeos aqui no canal. Mas em resumo, para a empresa ter benefícios fiscais no futuro, ela teria que pagar uma grande quantidade de imposto de renda no ano de 2017. A maioria das empresas aderiu a isso para fazer jus a uma menor alíquota de imposto de renda no futuro. Então vamos recapitular aqui tudo que nós aprendemos sobre os critérios que o Warren Buffett usa na hora de analisar o DRE. Resumão para você na tela, presta atenção, tá? Vamos lá, primeiro tópico, você lembra? 40% de margem no lucro bruto. Você lembra? 40% de margem bruta. Aí também, segundo ponto, empresas que gastam menos de 30% do lucro bruto em vendas, despesas administrativas e despesas gerais. Terceiro ponto, empresas com alto pesquisa e desenvolvimento perdem vantagens competitivas se pararem de gastar. Então é sempre legal você procurar empresas que não têm tanto gasto nessa rúbrica, senão é sinal que o setor é altamente competitivo. Bom, não analisar o EBITDA e sim o EBIT como métrica de avaliar o resultado operacional de uma companhia. Já que a gente está falando de depreciação, também tem o próximo ponto, que é sempre procurar empresas que não tenham mais de 6 a 8% do lucro bruto em depreciação. E o último ponto é você analisar o lucro por ação, né, e não apenas o lucro líquido, e quando você for pegar a margem líquida, 20% para cima. Bom, e os critérios para analisar o balanço patrimonial e o fluxo de caixa, ele também fala no livro, só que eu só vou fazer esse conteúdo se você quiser que eu faça esse conteúdo. Esse canal, ele é feito para você, então eu não vou fazer nenhum conteúdo que você não quer ver por aqui. Se você quer que eu continue falando sobre metodologias que os grandes investidores têm na hora de analisar as ações, escreve aqui embaixo e deixa no comentário para eu saber se você quer que eu continue publicando vídeos com esse tema ou não. Se você quiser que eu faça mais conteúdos assim, pode ter certeza absoluta que eu vou fazer para você. E lembrando que todos esses gráficos que você viu aí, eu posto tanto no meu Telegram quanto no meu Instagram. Inclusive lá tem conteúdos exclusivos que você não encontra aqui no YouTube. O link para você acessar os dois está aqui embaixo, ó, na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.